Olá galera, tudo bom? O tema da aula de hoje é República Oligárquica. Vocês escutaram o pequeno trecho que fala sobre a revolta da Chipata, o marinheiro João Cândido, que vai ser considerado o primeiro almirante negro do Brasil, título honorário, né? E as imagens das outras revoltas, dentro do contexto político de insatisfação com o sistema vigente, Canudos, contestado, revolta da vacina, o cangaço, né? O banditismo social, o cangaço de Lampião, certo? Então, o que nós vamos viajar hoje dentro da República Oligárquica. Veja bem, o momento que começa a República Oligárquica é o final dos dois primeiros governos militares, de Deodoro e de Floriano Peixoto, que encerra o seu mandato no ano de 1894. A partir daí, vários presidentes civis entram no cenário de nossa história. Por exemplo, o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, que ficou no poder entre os anos de 1894 e 1898, implantando a República Oligárquica, ou seja, a República dos Cafeicultores, os latifundiários, né, que não eram mais escravocratas. Lembrando, a abolição da escravidão veio no dia 13 de maio de 1888, porém, que ainda exploravam a mão de obra rural. Esses senhores, esses fazendeiros, antigos senhores de engenho, agora fazendeiros do café, os famosos barões do café, dominavam o cenário político do Brasil. Esse cenário político ficou caracterizado pela política do café com leite. A política do café com leite simplesmente foi a alternância no governo federal entre as oligarquias paulista e mineira. Presta atenção, muita gente pensa que uma vez era um presidente paulista, outra vez era o presidente mineiro. Não é bem assim não. A política do café com leite, que vai vigorar durante toda a República Velha até o ano de 1930, quando Vargas sobe ao poder, está representada simplesmente com, num determinado momento, os paulistas escolhiam o candidato à presidência e, num outro momento, os mineiros escolhiam a candidato à presidência. Vice-versa, enquanto que um escolhia a presidência, o outro escolhia a vice-presidência. Essa é a chamada política do café com leite. O café, né, necessário, o leite, possivelmente necessário. Ou seja, o café era essencial, São Paulo. O leite, se for o caso necessário, de Minas Gerais, juntava-se. Então, a política do café com leite era a união das oligarquias paulista e mineira no poder federal. E, com isso, influenciavam os governos estaduais, as oligarquias estaduais. O que você tinha aí, simplesmente, era a política dos governadores. O que era a política dos governadores? A política dos governadores era uma coisa bem simples. Era a troca de favores, né, entre, simplesmente, o governo federal e os governos estaduais. Troca de favores, um incentivo ali, um incentivo aqui. E esses governos estaduais, ou seja, os governadores, buscavam auxílio aonde? Ora essa, nos coronéis. Ia lá fazer uma visitinha no final de tarde, na varanda, ter uma prosa com o senhor fulano, coroné fulano de tal. Lembra disso? Né? O coronézinho, o coroné lá na varanda esperando o indivíduo vem pedir votos. E o coronel em si, que é o fazendeiro, de patente militar não tem nada, é um civil, ele tinha um domínio sobre uma vasta região. Esta região em si, existia o chamado curral eleitoral, que eram geralmente eleitores homens, brancos, alfabetizados, né, que viviam ali dentro da fazenda, sob os cuidados do coroné. E o que o coroné fazia? Simplesmente trocava favores, fraudava as eleições, pedindo voto para para as pessoas que viviam dentro da fazenda. Eram eleitores maiores de 21 anos. Esse sistema era o voto de cabresto. É aquela filosofia bem simples. Eu lhe dou um pé da bota agora, você vota no meu candidato. Em troca, se você votar no meu candidato, simplesmente eu lhe dou o outro pé da bota.
Vale ressaltar que as eleições dessa época, elas eram diretas, porém abertas. Como assim? O indivíduo simplesmente não possuía o voto secreto, além de fraudes eleitorais. Em toda a república oligárquica, né, dentro do contexto da República Velha, que vai desde a proclamação da República até a queda da República Velha em 1930 com a Era Vargas, certo? Simplesmente você teve ali eleições fraudulentas, e muito fraudulentas mesmo. Era todo o sistema, a máquina política que andava, a política do café com leite, associada à política dos governadores, ou seja, as oligarquias estaduais. As oligarquias estaduais diretamente ligadas a um apoio, troca de favores com o coronel, e o coronel agindo através do voto de cabresto, amarrando o seu curral eleitoral, né, esses eleitores maiores de 21, que fazia toda a máquina política funcionar. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Escutar esse rápido trecho de Morte e Vida Severina representa verdadeiramente um retrato da sociedade brasileira daquela época. Fome, a miséria, a seca. Bom, outro ponto que nós podemos abordar são as rebeliões da República Oligárquica. Entre elas, Canudos, Contestado, Chibata. Aproveitando que eu falei de Canudos, vamos dar uma olhadinha no filme Guerra de Canudos?